Desde ontem a Polícia Federal, né, por determinação do Ministro da Justiça, está trabalhando incansavelmente, né, na cena. Nós estamos aqui com o que nós temos de melhor, né, com relação ao equipamento. Os melhores peritos do Brasil, do mundo, estão aqui da Polícia Federal, trabalhando desde ontem incansavelmente, não só na preservação local, na verificação de todos os vestígios, trabalhando incansavelmente na identificação das vítimas, né. É um trabalho muito, muito delicado, né, que deve sempre, nós estamos atuando de forma a preservar o local, permitir, acho que a nossa prioridade hoje, a prioridade da Polícia Federal agora é justamente remover as vítimas de forma que seja possível a identificação delas. Então é um trabalho delicado, um trabalho sensível, um trabalho extremamente, está sendo feito extremamente respeitoso, para que a gente consiga terminar isso o mais rápido possível. Tá bom? Então, algumas vítimas já foram, várias vítimas já foram retiradas, o trabalho segue, né, incansavelmente. A Polícia Federal está com um efetivo muito grande aqui no local, justamente para que a gente consiga terminar o mais rápido possível e que seja possível encaminhar as vítimas para o Instituto Médico Legal, onde será feito o trabalho de identificação das vítimas. Você está ao vivo aqui no jornal hoje. Explica um pouquinho como é que está sendo esse trabalho e o maior desafio para vocês. Na verdade, o maior desafio é conseguir, né, retirar as vítimas de forma que seja possível a identificação delas. Então é um trabalho extremamente delicado, é um trabalho extremamente sensível, né? Não temos prazo, mas obviamente nós estamos envidando todos os esforços para que seja possível o término do trabalho o mais rápido possível. Como está a atuação da empresa? A empresa está presente aqui no local, está ajudando as investigações nesse momento? Todos os órgãos, a empresa, todos estão trabalhando de forma coordenada, de forma conjunta, para que, mais uma vez, seja possível a gente concluir isso o mais rápido possível. A questão do posicionamento dos corpos dentro da aeronave, isso pode ser um facilitador na hora de reconhecer quem são as vítimas? Olha, com relação a isso é muito difícil, cada caso é um caso, né? Então nós estamos tentando, mais uma vez, retirar as vítimas para que seja possível a identificação com bens, objetos pessoais, posição na aeronave, enfim, todos os fatores estão sendo analisados de forma minuciosa e cuidadosa para a possibilidade da identificação de todas as vítimas o mais rápido possível. Superintendente, a gente está falando bastante em termos de perícia. Eu queria perguntar um pouco a respeito de investigação. Como que o inquérito pode ser conduzido? O que se tem em face de inquérito? O inquérito policial foi instaurado, um inquérito policial pela Polícia Federal. Então o nosso trabalho aqui é reunir todos os elementos para que na fase policial a gente consiga identificar, verificar a dinâmica dos fatos e ver o que de fato aconteceu. O perito Palhares é o especialista, né, nessa atividade. Eu acho que ele pode ajudar em responder algumas perguntas específicas e técnicas. A gente recebeu algumas imagens, inclusive, das equipes trabalhando, as equipes com roupas especiais. Você pode descrever essas roupas especiais que são usadas? Por que é preciso esse equipamento? Em primeiro lugar, é importante dizer que a atividade pericial é dividida em duas vertentes, dois grupos. Um grupo que trabalha para a identificação e um outro grupo que está trabalhando para a investigação do sinistro aeronáutico para fins criminais, para entender se houve negligência, imprudência e imperícia. O nosso foco principal é na identificação dos corpos. Estamos trabalhando em cooperação com as agências estaduais. O trabalho de identificação não vai ser feito apenas pela Polícia Federal, vai ser feito também pelas superintendências de Polícia Técnico-Científica aqui de São Paulo. Os corpos estão sendo levados para São Paulo. Foram retirados até agora 24 corpos, os trabalhos seguem. É um trabalho minucioso, como foi falado pelo nosso superintendente. A veste que é utilizada pelos peritos, ela é uma veste de proteção biológica. Os corpos estão numa situação especial para que nós façamos a remoção. Houve fogo, né? Todos viram, né, nas imagens que houve incêndio na aeronave, e isso demanda da perícia uma atividade um pouco mais cuidadosa para a remoção. Não temos prazo para finalização desse processo. Esse processo está sendo feito não apenas pela Polícia Federal e pela Superintendência de Polícia Técnica de São Paulo, mas também com o apoio do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. A Polícia Militar também tem apoiado bastante. E o CENIPA tem também
feito tudo em cooperação junto, porque o local onde aconteceu ele é único e várias agências têm seus interesses próprios, né? No caso do CENIPA, uma preocupação para fins de prevenção de acidentes aeronáuticos, no caso da Polícia Federal, uma preocupação para fins de apuração criminal. Então todos trabalham juntos, de forma coordenada, e a gente imagina que, pelo menos ao longo do dia, trabalharemos ininterruptamente para remoção dos corpos e encaminhamento para o IML de São Paulo. A atividade de identificação, ela é dividida em etapas. O que estamos fazendo aqui é a etapa de busca e recuperação dos corpos. O tempo atrapalhou bastante durante a madrugada, os trabalhos foram ininterruptos, estava chovendo, estava muito frio, ainda tinha muitos destroços, os bombeiros nos apoiaram na remoção desses destroços. A retirada dos corpos é uma retirada gradual para que a gente consiga preservar ao máximo os corpos, mas apesar de ter sido um sinistro aeronáutico, um caso complexo, nós entendemos que a condição dos corpos não vai ser um elemento complicador para a identificação, pelo menos dos corpos que foram retirados até agora. Existem corpos que estavam próximos de onde teve o fogo, né, ou estavam ali na região do fogo. Esses possivelmente serão mais complexos de serem examinados, mas não há como dizer o que vai acontecer, né? Não dá para prever também o prazo. O que a gente pode dizer, como o Dr. Sanfurgo falou, é que os melhores peritos, não só da Polícia Federal, mas também da Superintendência de Polícia Técnica de São Paulo, estão trabalhando no caso. Tanto a Polícia Federal quanto a Superintendência de Polícia Técnica têm muita experiência com casuística desse tipo, e todos os esforços serão feitos para que a identificação seja feita o mais rápido possível e os corpos sejam devolvidos para os familiares. E os senhores já puderam visualizar todos esses corpos ainda, perito, ou ainda restam alguns que os senhores ainda vão ter que mexer em fuselagem? Os senhores estão verificando ainda a aeronave em si, ou já pôde ser feita a retirada, pelo menos, da fuselagem? Não, já vimos praticamente todos os corpos, mas ainda tem vários corpos sob os destroços da aeronave. A gente está fazendo essa retirada gradual. Já tem uma média de quantos corpos foram 24 já foram encaminhados para o ML e já estão sendo examinados pelas equipes da Superintendência de Polícia Técnica. O senhor já falou o número de 25 antes de ser interrompido? Ou é 24 ou 25? 24 foram, mas tem outros que estão sendo movidos ali agora. Desses corpos que foram encontrados, dá para identificar quantos foram atingidos pelo fogo? Vocês conseguiram tirar essa média? Não é possível falar agora nesse momento, né? Uma parte da aeronave está queimada, outra parte não está, mas não dá para falar sobre a quantidade. Não se faz também reconhecimento visual, né? Então não olhamos, mesmo que seja um parente, os parentes eles só terão acesso aos corpos quando os corpos tiverem sido tecnicamente identificados. São 3 metodologias, como eu falei: impressão digital, arcada dentária, exame genético e, excepcionalmente, antropologia forense. Os corpos devem ser retirados até o final do dia? A expectativa é que até o final do dia os corpos serão todos retirados. Essa é a expectativa. Foram 2 corpos identificados. Que fica também, ocorre esse trabalho paralelo de retirada da fuselagem para a perícia, também para a investigação criminal, o que diz respeito à retirada dos motores, que é um item importante também nessa investigação. Sim. Trouxemos de Brasília peritos que são especialistas em identificação e peritos também especialistas em sinistros aeronáuticos. Esses peritos da parte aeronáutica estão trabalhando com a equipe do CENIPA e de forma coordenada estão fazendo a retirada das peças da aeronave que são de interesse. O CENIPA, como já falado, ele recolheu já os gravadores de voo. Esses gravadores estão em Brasília já, serão examinados pelo CENIPA. O brigadeiro Moreno vai depois trazer mais explicações sobre isso. Tem algumas partes da aeronave que são mais importantes para fins periciais, basicamente cabine, motores e a parte ali da cauda. As asas foram muito queimadas, mas esse material está ali, está sendo examinado e vai ser recolhido, vai ser levado pela aeronáutica, pelo CENIPA, para o local onde eles entendem que é mais adequado para fazer o exame. O que eu posso dizer é que estamos trabalhando e os corpos serão identificados na maior agilidade possível e os familiares serão os primeiros a serem comunicados dessas identificações. Qual